Glória a Deus. Continuando, voltando aqui, Deuteronômio 25, versículo 7. O texto diz, bem claro: mas se o homem se recusar tomar sua cunhada, esta irá até os anciãos à porta da cidade. Não foi assim que Boaz, ao avistar o fulano, ele disse: fulano, e o fulano ia passando pelo caminho, e ele teve que desviar-se do caminho para poder atender o Boaz, porque o fulano estaria ali no trono e haveria conversas a respeito das terras de Noemi e também da vida de Ruth, porque era viúva e tinha a lei e o dever do cunhado. Aí nós observamos essa história, que o fulano, ele já tinha uma herança, e ele abriu mão do direito de remir Ruth e passou para Boaz. Então a trajetória do fulano foi desviada. Lembra? Para poder atender Boaz. O caminho do fulano era outro. E o do Boaz era outro. Então o fulano é o pai, já tinha negócio com a lei a respeito de Israel. E abriu mão de Ruth, embora seja ele o primário, isto é, o Senhor de toda a terra, ele que é o remidor primário das nações inteiras, do homem, enfim, ele, na sua mão está todo o poder, ele abre mão e entrega para o filho. É-me dado todo o poder no céu e na terra. É a Bíblia quem diz. Então Boaz, um tipo de Cristo, recebe do fulano, que é o pai, a autoridade para casar com Ruth. Aí nós temos o fulano no caminho da lei com Israel e Boaz no caminho da graça com a igreja. Aí temos o Espírito Santo enviado por Jesus, que vai tratar sobre as nações. Ele convencerá o mundo de pecado, ele convencerá as nações. Então a esposa do pai é Israel, a esposa do filho é a igreja, e a esposa do Espírito Santo são as nações. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Então deu a Boaz a autoridade de remir a Ruth, a gentia, a moabita. Agora não esqueça do texto de Deuteronômio, mais uma vez, capítulo 27, melhor 25, versículo 7. Vamos ler? Mas se o homem recusar de tomar sua cunhada, se Boaz, estou aqui parafraseando, se Boaz recusar de tomar sua cunhada, esta irá ter com os anciãos as portas da cidade. Não foi nas portas da cidade que Boaz se encontrou com fulano para tentar resolver a problemática das terras e da semente, isto é, da filiação dos filhos de Noemi, que todos morreram, ok? Então veja o que é que vai acontecer. O que é nas portas da cidade? Era no tribunal, onde todos os juízes julgavam as causas. Então Boaz era um juiz, fulano também era um juiz, mas também tinha mais 10 juízes como testemunha para julgar o caso. Agora veja o que é que vai acontecer. Esta, que é a Ruth, irá ter com os anciãos as portas da cidade, aqueles 10 de Ruth, lá do capítulo 3, capítulo 4, e dirá: o meu cunhado se recusa, se por acaso Boaz se recusasse. Mas ele não recusou, ok? Mas na lei, se houvesse uma recusa, o meu cunhado se recusa a perpetuar o nome do meu irmão, o nome do seu irmão em Israel, e não quer cumprir para comigo que lhe corresponde como irmão do falecido. Então havia um conselho entre os anciãos para poder ele querer cumprir o dever do cunhado, porque senão, o que é que aconteceria? Anota aí. Vocês vão ver o que, que vai acontecer. Vamos ler mais eu aqui? Versículo 8, abre aí a sua Bíblia, do capítulo 25 de Deuteronômio. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e o interrogarão: por que, que você não vai remir a tua cunhada, o teu dever? O que é que vai acontecer? Lá e vem. E lhe descalçará o sapato do pé.
Entende? Ruth descalçaria o sapato do pé se por acaso Boaz não aceitasse. Diante dos anciãos da cidade, publicamente, e ela pegava o sapato. O que é que aconteceria? Vamos lá? Depois de descalçar o sapato do pé, e lhe cuspirá no rosto. Essa é a parte mais terrível. Já que se por acaso o Boaz não quisesse remir Ruth, então ela tinha que fazer o quê? Cuspir no rosto de Boaz. Isso não é uma vergonha nacional? Mas veja o caráter do fulano. Veja o caráter do Boaz. O Boaz estava afim de Ruth, amava Ruth. Dava sua vida por Ruth. E ele estava esperando que o pai passasse a autoridade para ele. Quando Boaz disse assim, tem as terras de Noemi aí para remir. Aí o fulano disse, eu vou remir. Ele já ficou assim, pensativo. Mas, e a Ruth também tem que ser remida. Aí o fulano, não dá não. O fulano disse, eu já tenho outra, eu tenho a minha esposa, eu já estou comprometido, eu tenho minha herança. Está assim no texto, eu tenho a minha herança. Eu abro mão dessa autoridade que eu tenho sobre Ruth e entrego nas tuas mãos. Glória a Deus. Versículo 8. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e o interrogarão. Mas se ele disser, não quero tomá-la, aí vinha a parte do cuspir no rosto. Isso era muito vergonhoso. Então sua cunhada se aproximaria dele, na presença, eu estou no versículo 9, irmãos. Então leia verso 7, verso 8 e verso 9. Leve isso para a sua aula. Isso aqui é o contexto da história de Ruth, que ninguém sabe. Vamos lá? Versículo de número 9. Então sua cunhada se aproximará dele, na presença dos anciãos, e lhe descalçará o sapato do pé, e lhe cuspirá no rosto, dizendo, assim se fará o homem que não quiser edificar a casa do seu irmão. E o homem se dirá em Israel o nome, casa do descalçado do sapato. Muito triste para aquele que não quisesse remir a cunhada. Então, nós temos aqui o risco que Boaz corria ao recusar a redimi-la. Era um risco. Ele sabia disso? Sabia disso. Mas ele não queria cuspir, ou seja, ser cuspido, porque ele amava a Ruth. Então isso aqui já não entrava essa parte da lei para com Boaz. Só para aqueles que não quisessem cumprir a lei do dever do cunhado. Aqueles problemáticos, aqueles lá que não gostam de cumprir os princípios. A recusa do primeiro remidor, por causa de seus compromissos com a sua mulher, deu direito a Boaz de redimir Ruth. Uma prefiguração do passe de redenção do Pai a seu Filho Jesus Cristo. João 3,16. Deus amou Ruth, mas entregou na mão de Jesus a Ruth. Amém? Glória a Deus. Então o remidor se recusava, nesse caso aqui da lei, tinha casos que o remidor se recusava a dar remissão e ele era descalçado. Colocar o sapato em uma herdade era sinal de possessão. Descalçar os sapatos dos pés ou entregar a outro o sapato era sinal de renúncia da possessão. Agora você entende porque que o fulano entregou o sapato ao Boaz. Veja versículo 7 do capítulo 4 de Ruth. Cada pregador do evangelho é digno de oferecer remissão aos pecadores pelo evangelho, calçados com o sapato da preparação do evangelho, pois está calçado com a preparação do evangelho da paz. Amém? Essa parte aí é importante aprender e levar para a nossa classe de aula.
Então, continuando. Olha, se o parente não remisse a viúva depois que ela tivesse pegado o sapato, aquela parte ainda, continuando, de Deuteronômio 25, versículo 7, ela cuspiria nele. Então, como o pai não queria ser cuspido, entregou para o filho. E o filho fez exatamente o que o pai ia fazer. Irmão, se não existisse o filho aqui, então esse abacaxi estava na mão do pai. Mas o pai entregou na mão dos filhos e o filho tinha o direito de remir. E estava na mão de Boaz o direito. Então estava na mão de Boaz o dever. Amém? No dia que o resgatador do campo tomasse o campo da mão do poceiro para Noemi, tinha que tomar também a mão de Ruth em casamento, a moabita, que também é viúva, diz o texto. Então o remidor primário, o pai, o remidor secundário, o filho. Boaz apresentou o problema de Noemi, que era remir a propriedade. O fulano disse, eu quero. Aí o que vai acontecer? Se o Senhor quiser remir as terras, tem uma adição somada às terras, que é Ruth, da qual deve-se também casar com ela. Então não deu para o fulano, porque tinha comprometimento com Israel. Ele pensou, vai prejudicar a minha herança. Então, o fulano dá autoridade a Boaz para fazer aquilo que era propriamente seu. E o pai fica satisfeito. Com o trabalho das suas mãos, ficará satisfeito. E sai muito feliz, pois era o direito do pai, mas deu a Jesus. Veja Ruth, capítulo 4, versículos 5 e 6. Ruth era gentílica, moabita, representava uma missão por um preço muito alto. Veja versículo 7 do capítulo 4. Quando a gente lê, o fulano que veio de outro caminho, o da lei, tem que voltar sem os sapatos. Já que ele entregou o sapato, dizendo, a negociação está contigo, eu abro mão do meu direito de negociar, então está aí meu sapato. O parente remidor imediato disse o seguinte, que era o pai, o fulano, resgata para ti mesmo. E tirou o sapato. Glória a Deus. Essa é a maior prova que nós, igreja do Senhor, fomos resgatados por Jesus. Por quê? Porque o Senhor, ao receber o Boaz, Jesus, o sapato do fulano, do pai, ele entregou à igreja. Ruth pegou no sapato e disse, eu quero ser remida. Glória a Deus. Nós temos o sapato e proclamamos o evangelho da paz. Dizemos, já fomos remidos pelo Senhor. O evangelho é simbolizado por esse sapato. O pai passando o sapato. Por que você prega o evangelho hoje? Porque tudo começou com o pai. Porque a graça começou com o pai. Veja que o amor começou com o pai. A soberania que está no pai. Então tudo começa com o pai. O filho foi nos dado. E também foi nos dado esse poder. E esse poder provém da transferência do sapato. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eita Jesus, que poder o Senhor nos outorgou. Nós vemos os sapatos como a armadura de Deus e nós não sabíamos que esse sapato estava no livro de Ruth. Estava proclamado pelo evangelho de Jesus. Veja o sapato nos dias de João Batista. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Glória a Deus. João Batista já havia dito, não sou digno. Isso já tinha tudo a ver no contexto do livro de Ruth,
a respeito do sapato do fulano. Glória a Deus. Então a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos o sapato do pai. Mas lembra do filho pródigo quando voltou? Isso é forte, irmão. Eu estou ainda no sapato. Veja que sapato maravilhoso. Já várias aulas falando do mesmo sapato. E mostrando que quando o filho pródigo volta, o melhor vestido, sapato no pé, não está assim no texto? Lá de Lucas, capítulo, veja lá, do filho pródigo. Capítulo 15, fala sobre as coisas perdidas. Veja, ovelha perdida, dracma perdida e filho perdido. Deuteronômio capítulo 25, versículo 7. Se tal homem não quiser... Que história, viu, meus irmãos? Se não tivesse o secundário... Amém? Glória a Deus. Noemi sempre pensando em Ruth. E Ruth sempre pensando em Noemi. Que história verdadeira de amizade e de amor. Ninguém pensava em si próprio, mas no outro. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o princípio de uma amizade verdadeira. O manto de Boaz. Por que o manto de Boaz? E somente a borda do manto foi necessária para cobrir Ruth. Um pedaço do manto. Aquele manto era manto de juiz. Boaz era um juiz da cidade. Se nós não entendemos o contexto, a gente não sabe o que é manto, o que é juiz. Porque ela pediu a borda do manto. E ele sendo juiz, que julgava a porta da cidade. E Ruth estava pedindo o manto do juiz. Você sabia que o nosso Deus, ele tem um manto de justiça, porque ele é juiz? Estava frio à noite, e Ruth queria o seu manto de justiça. Estende sobre mim o teu manto, julgue a minha causa e seja meu juiz. São linguagem antiga. Veja quanto tempo já se passou. E essa linguagem tão antiga sobre o manto, que está na Bíblia, e muitas das vezes a gente não entende. Temos que sentar para aprender uns com os outros na caminhada, porque Deus deu dons aos homens, uns para mestre, outros para profeta, outros para doutores, outros para evangelista, pastores e apóstolos, profeta. Estende sobre mim o manto. Ok? Então estamos chegando na parte final. Ruth pediu a borda do manto. Esté pediu o cetro. Aí nós vamos já começar a estudar sobre o livro de Esté. Estamos terminando o livro de Ruth. Se nós começarmos agora sobre o livro de Ruth, nós ainda teremos mais 5 aulas completamente novas daquilo que já falamos desde o começo do livro. Para você ver a grandiosidade é o estudo no livro bíblico Ruth. Ruth pediu a borda do manto. Esté pediu o cetro. Por quê? Porque estamos diante do juiz em Ruth e estamos diante de um rei em Esté. Aí em Esté pede o cetro, porque o cetro é do rei e o manto é do juiz. Enquanto o profeta, ele dava o azeite, dava a capa. O profeta, nesse quesito espiritual, ele é muito mais rico, porque é ele quem unge o rei. Ok? A igreja pede a cobertura. Me cobre com teu manto de justiça. Amém? Ruth não pediu a cobertura do manto de Boaz? Então a Ruth é a igreja. Enquanto vamos estudar o livro de Esté, é Israel. Então não misture as coisas. Israel tem um plano para ele, para essa nação. Amém? E Israel também está no plano de Deus. Não saiu do mapa.
Por isso que a existência desse povo até hoje, porque está sendo a menina dos olhos de Deus. Deus ainda vai cumprir as profecias a respeito de Israel. Ele é Deus, não falha. Ruth começou a buscar espigas para sobreviver, mas depois buscou a herança. Então ela começa buscando espiga para sobreviver e acaba tornando-se a herdeira de tudo. Não é assim que está escrito? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha aí, herdeiro de Deus. Jesus também é herdeiro de Deus. Mas só que Jesus e nós somos herdeiros de Deus. Então esse co é participação. Então aquilo que Jesus tem, nós temos. Porque somos herdeiros de Deus. Participantes da herança de Deus. A mulher enobrece o lar. Enobrece. Traz nobreza. Ela é a coroa, a glória do homem. E precisamos nós entendermos isso, porque Deus fez uma coroa e colocou no homem, é a mulher. Então a beleza do homem, a glória do homem está na mulher. E Boaz, ao ver Ruth, ele disse, eu vou pegar minha coroa e vou colocar sobre a minha cabeça. Lembra que Ruth era casada e depois casou de novo. Mas ela casou de novo porque foi viúva. Agora veja verso 9 e leia. Tudo que pertencia a Malom. Aí então ele toma Ruth, Boaz, viúva de Malom. Então, se ela foi viúva de Malom, ela foi esposa de Malom, ok? Aí Paulo vai falar deste relacionamento. Vocês sabiam disso? Dentro do contexto da história de Ruth, Paulo vai falar de Malom, de Ruth e de Boaz. Você não sabe disso, né? Então vamos lá. Romanos capítulo 7. Não sabeis vós, irmãos, que fala aos que entendem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque Ruth está sujeito a Malom, enquanto Malom viver. Ruth está ligado pela lei de Malom, mas se o Malom morrer, está livre Ruth para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, e está livre da lei do Malom. De sorte, se Malom viver, será chamada adúltera se for de Boaz. Mas morto Malom, está livre da lei do Malom, assim não será adúltera se for de Boaz. Esta é uma analogia tremenda a respeito do livro de Ruth e Romanos capítulo 7. Isso não é para qualquer cabeça. Temos que ler o texto e aplicar de acordo com o que nós temos aprendido. Esse Malom é tipo da carne. Aí Paulo diz, vós estáis mortos para a carne. Nós estamos mortos. Ruth estava... Veja. Isso é o contexto da igreja. Está morto para a carne. Então, se nós já estamos com Cristo, nós estamos mortos para a carne. Então, vós estáis mortos para Malom. Romanos capítulo 7, versículo 4. Pelo corpo de Cristo. Para que sejais de Boaz. Para que sejais de Jesus. Para aquele que ressuscitou, tipo de Boaz dormindo no pé da eira de cevada, um monte de grãos, a fim que demos fruto para Deus, a fim que demos obede para Deus. Não é maravilhoso isso? Aí termina dizendo, Ruth capítulo 4, versículo 18. Peres, Esrom, Arão, Aminadab, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, Davi. Aí nós temos a genealogia a partir de Peres, no livro de Ruth. Aí para trás nós temos Abraão, lá no livro de Gênesis, começando a genealogia do reino, Isaac, Jacó, Judá. Aí de Judá, Peres. Aí Peres até Davi,
esse pedaço aí é Ruth. Capítulo 4, versículo de número 18. Esse pedaço aí de Pérez a Davi é o livro de Ruth. Aí então Obed, o melhor filho, que entre os 7 ele é o melhor. Então o melhor do que 7 é Davi, era uma profecia. E Davi estava escondido por quê? Porque Jessé tinha 7 filhos, além do menor. Por que 7 além do menor? Porque ele tinha 8, porque o menor estava escondido no meio das ovelhas. Quando Samuel chegou, vamos lá? Para concluir, ó. Uma mesa, aí temos o Jessé aqui, Samuel chegou, todos em pé, a cadeira 1, 2, 3, cadeira 4, 5, 6, 7, 8. Só que tinha 7 filhos. Cadê o 8º? Entendeu agora? Cadê o 8º? Aí Jessé, desse lado, em pé, e Samuel do outro lado, olhando para os 7, 3 de um lado e 4 do outro, aí viu que estava faltando um, porque tinha uma cadeira aqui, ó. Era uma mesa de 4 cadeiras de um lado, 4 cadeiras do outro, e as 2 nas laterais. Aí ele olhou para cá e disse: acabaram-se os mancebos? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, foi muito bom estudar até a 5ª aula o livro de Ruth. É como eu acabei de falar. Se nós começarmos tudo de novo do zero, ainda tinha muito material para ser estudado a respeito do livro de Ruth. Mas muito material. Principalmente o capítulo 2, 3 e 4. Ainda tem muito material. Ainda tem mais 5 aulas, se fôssemos dar, sobre o livro de Ruth, inédita. Mas o tempo não para, continua. E vamos estudar agora sobre o livro de Esther. Assim também é na nossa escola bíblica dominical. Quando a gente vai ensinar, nós só temos um tempo lá de 1 hora para ensinar. E não dá para passar tudo. E fica sempre para o próximo domingo. E assim é a nossa vida. Amém? Deus abençoe e Deus te guarde. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser, com muito amor e dedicação. Amém.